Imagine-se no topo de uma montanha, onde o vento sussurra segredos ancestrais e o horizonte se estende sem limites. Neste lugar, você é o arquiteto do seu destino, moldando cada pedra, cada passo em direção a uma vida extraordinária. Este é o começo da sua jornada interior, onde as possibilidades são tão vastas quanto a sua imaginação. Napoleon Hill, o visionário dos tempos modernos, nos ensinou que a mente é a oficina onde ideias se transformam em realidade. Cada pensamento, cada sonho acalentado, é um tijolo na construção do seu futuro. Mas não basta apenas sonhar. É na ação que os sonhos se tornam vivos, palpáveis. Em tempos de incerteza e desafios, é fácil perder-se nas sombras da dúvida e do medo. No entanto, são nesses momentos que a verdadeira força interior se revela. Grandes mentes como Thomas Edison, que persistiu através de 1000 falhas antes de acender uma lâmpada, e Abraham Lincoln, que perseverou apesar das adversidades, nos mostram que a resiliência é a pedra angular do sucesso duradouro. Aqui, neste momento, convido você a olhar para dentro de si mesmo. Qual é a sua visão para o futuro? Não apenas uma visão superficial, mas uma visão que ecoe com propósito e paixão. É a clareza dessa visão que define o curso das suas ações, cada passo guiado pela convicção de que você é capaz de alcançar o que antes parecia impossível. A mentalidade é o alicerce sobre o qual todas as suas realizações são construídas. Acredite profundamente e sem reservas no seu potencial ilimitado. Em um mundo onde as circunstâncias podem mudar num piscar de olhos, é a sua fé inabalável que o mantém firme, enfrentando desafios com coragem e determinação. Não espere pelas condições perfeitas. Elas não existem. Espere por você. Espere por aquele momento em que você finalmente decide que já suportou o suficiente, que o conformismo perdeu o brilho, que a rotina se tornou insuportável, que viver no automático é um veneno silencioso. Espere por esse instante, porque ele é tudo o que você precisa. E quando ele chegar, quando você finalmente disser basta, o mundo vai tremer sob os seus pés. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. Steve Jobs dizia que as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que realmente mudam. Mas antes de mudar o mundo, mude sua mente. Troque as amarras invisíveis por asas. Transforme o medo em fogo, a dúvida em disciplina, o caos em criação. É na mente que a revolução começa, não com gritos ou aplausos, mas com decisões silenciosas que só você pode tomar. Você não foi feito para viver escondido atrás de desculpas. A sua alma não nasceu para rastejar. Você é estrutura, energia, carne, espírito e propósito. Existe um código dentro de você, uma assinatura divina que clama por expressão. A vida extraordinária que você tanto deseja não está do lado de fora, esperando que o mundo conspire. Ela está dentro, esperando que você tome as rédeas. E quando você toma as rédeas, tudo muda. Você se torna o comandante do navio em meio à tempestade. Os ventos não param, mas agora você sabe como ajustar as velas. A vida não vai te poupar das pancadas, mas você deixará de ser vítima. Porque quem tem visão não pede permissão. Quem tem clareza não precisa de garantias. E quem tem propósito, esse move montanhas. Veja Walt Disney. Chamaram-no de sonhador, de tolo, de imprudente. Disseram que era impossível construir um império com desenhos animados. Ele ouviu tudo. Mas dentro dele havia algo maior que as vozes exteriores. Havia uma visão. E essa visão o guiou, mesmo quando estava falido, mesmo quando foi rejeitado dezenas de vezes. Ele não construiu castelos com blocos de concreto. Ele construiu com fé, com imaginação, com coragem. Você também tem esse poder, mas coragem sem ação é só orgulho disfarçado. E visão sem execução é só ilusão confortável. O mundo está cheio de sonhadores que nunca saem da cama. Cheio de gente que espera o momento certo para começar, sem perceber que o momento certo é aquele que você escolhe. Agora. Comece antes de estar pronto. Fale antes de saber como vai soar. Dê o primeiro passo mesmo com medo, porque é assim que os mestres se formam,
errando, tentando, ajustando, persistindo. Elon Musk não sabia construir foguetes. Aprendeu. Oprah Winfrey não veio de berço de ouro. Superou. Howard Schultz foi rejeitado por centenas de investidores antes de transformar cafés em templos. Todos começaram do zero. A diferença? Não pararam. Pare de fugir do desconforto. Ele é seu melhor mentor. A disciplina que você evita é o tijolo que falta na sua ponte para o próximo nível. A dor que você recusa sentir é o preço que se paga pela transformação. Cada vez que você foge, fortalece o padrão que te prende. Mas cada vez que enfrenta, enfraquece as correntes. Não existe salto sem abismo. Não existe crescimento sem atrito. Não existe liberdade sem sacrifício. Você quer mudar sua vida? Mude seu foco. Onde você coloca sua atenção, floresce. Alimente o medo e ele vira monstro. Alimente a fé e ela vira asa. É simples. Ou você treina sua mente, ou ela será treinada contra você. Jeff Bezos, antes de ser o homem mais rico do mundo, montou sua empresa numa garagem. Ele não esperou o melhor cenário. Ele criou o cenário. Um computador, uma mesa improvisada e uma decisão. Construir algo maior que ele. Não se tratava só de vender livros online. Tratava-se de visão, de impacto, de propósito. Propósito é o combustível dos imparáveis. E o seu, qual é? Não estou falando de metas superficiais como ganhar dinheiro ou comprar um carro. Isso é consequência. Estou falando da chama que queima quando ninguém está vendo. Aquilo que te faz levantar mais cedo, mesmo quando ninguém exige. O que te faz continuar mesmo quando tudo desaba. Propósito é a centelha que transforma o comum em lendário. E não pense que é tarde demais. Coronel Sanders tinha 65 anos quando começou a vender sua receita de frango frito. Foi rejeitado mais de 1000 vezes. 1000 vezes ouvindo não. 1000 vezes batendo em portas que se fechavam. Mas ele não parou. Porque quando você sabe o que carrega dentro de si, o mundo pode gritar o que quiser. Sua convicção fala mais alto. Disciplina é a ponte entre a visão e o legado. Você não precisa se sentir motivado todos os dias. Precisa ser comprometido. Comprometido com o que você disse que faria, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando está cansado, sem ânimo, sem retorno imediato. Porque é nessa zona de silêncio, onde ninguém aplaude, que os gigantes são forjados. Você quer se destacar? Seja consistente. Quer respeito? Seja confiável. Quer construir algo que dure? Seja paciente. Rome não foi construída em um dia, mas começou com um único tijolo. E o seu tijolo é hoje. Hoje é o dia em que você para de negociar com o velho eu. O dia em que você declara guerra à mediocridade, ao conformismo, ao tanto faz. O dia em que você se olha no espelho e reconhece: eu sou o arquiteto do meu destino. Não a sorte, não a crise, não o governo, nem o passado, nem as vozes que duvidaram de mim. Sou eu. Sou eu quem escolhe o que pensar. Sou eu quem decide o que sentir. Sou eu quem planta as sementes do amanhã. E o que não sei, aprendo. O que não tenho, construo. O que ninguém acredita, eu provo. A vida não deve favores, mas recompensa os que ousam. A vida recompensa os que ousam, os que se lançam mesmo com os joelhos tremendo, mesmo sem mapa, mesmo com a plateia em silêncio. Porque no início, quase ninguém vai aplaudir. Ninguém entende a semente antes da árvore. Vão rir, vão julgar, vão tentar te puxar de volta ao nível em que se sentem seguros. Mas ouça isso. O seu futuro não precisa da permissão do seu passado para florescer. Você não deve satisfações ao medo. Deve fidelidade ao seu potencial. Pessoas comuns desistem quando se sentem pressionadas. Os grandes crescem sob pressão. Você acha que Thomas Edison descobriu a lâmpada por sorte? Foram mais de 10.000 tentativas, 10.000 falhas, até que a faísca acendesse. E quando perguntado sobre o fracasso, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso é resiliência. Isso é fé em movimento. Isso é mentalidade de construtor. E você, o que está construindo?
Porque se você não estiver erguendo algo maior que você, então estará ajudando a construir o sonho de outra pessoa. A escolha é sempre sua. Ou você levanta sua própria catedral interna, ou será tijolo na muralha de alguém. A clareza é uma arma poderosa. Gente sem direção vive de distração. Mas quando você sabe exatamente o que quer, o mundo muda de cor. Os nãos perdem força. As críticas viram combustível. E as dificuldades se tornam mestres silenciosos. Clareza é enxergar longe, mesmo quando os olhos ainda estão embaçados. É confiar no que você sente, mesmo quando ninguém mais vê. Mas para isso, você precisa calar o barulho do mundo e ouvir o som da sua alma. Todos os dias, vozes tentarão te confundir. Vozes que dizem, isso não é para você. Você é velho demais, você não tem talento. Mas nenhuma dessas vozes tem poder, a não ser que você dê a elas. E aqui está o segredo que poucos te contam. Os mais bem-sucedidos não são os mais inteligentes, nem os mais ricos, nem os mais sortudos. São os mais determinados. São aqueles que decidiram uma vez que nunca mais aceitariam uma vida comum, que aceitariam cair sim, mas jamais permanecer no chão. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. Oprah foi demitida por não servir para a TV. Walt Disney foi chamado de sem criatividade. Sylvester Stallone vendeu o próprio cachorro para comer. E depois escreveu Rocky em 3 dias, recusando ofertas milionárias até que o deixassem atuar no próprio roteiro. Todos eles passaram pela humilhação, pelo desprezo, pela escuridão. E todos decidiram que não iriam parar ali. E você? Vai? Porque não importa de onde você veio. O que importa é até onde você está disposto a ir. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que você acredita ser capaz de fazer. Você não é seu passado. Você é o artista do presente, esculpindo o amanhã com cada atitude, cada pensamento, cada escolha. Quer criar uma vida extraordinária? Então aceite isso. Nada vai cair do céu. O sucesso não é um milagre. É uma matemática. É a soma de pequenos atos repetidos com consistência e intenção. É levantar quando todo mundo dorme. É estudar quando todo mundo se distrai. É trabalhar enquanto os outros apenas sonham. Sonhar é fácil. Agir é raro. Persistir, isso é para os imortais. E para agir, você precisa assumir responsabilidade. Pare de terceirizar sua vida. Pare de culpar a infância, o governo, o chefe, o algoritmo, a economia. Sim, tudo isso influencia, mas quem determina o rumo é você. Responsabilidade é a ponte entre a vítima e o Criador. Quando você assume tudo, ganha poder sobre tudo. E com esse poder vem a ação deliberada, ação com intenção, ação com alma. Cada pequeno passo deve carregar a energia do seu propósito. E não precisa ser perfeito. Não precisa ser grandioso. Precisa ser constante. Você não escala o Everest com um salto. Escala com um passo de cada vez, mas sem parar. Ao longo da jornada, haverá cansaço. E é aqui que muitos desistem. Mas lembre-se, cansado não é o mesmo que derrotado. Cansado é sinal de progresso. Cansado significa que você está se movendo, que está saindo da zona de conforto, que está crescendo. A diferença entre os que vencem e os que desistem não é a dor, é a decisão. Uns decidem parar, outros decidem continuar, mesmo doendo. Você precisa decidir. E se vai decidir, decida por uma vida com significado. Uma vida que faça sentido para você, não para os outros. Porque se você viver para impressionar os outros, será escravo da expectativa alheia. Mas se viver para realizar sua missão, será livre. Livre para errar, livre para mudar, livre para construir algo que faça seu coração bater mais forte. O dinheiro, os bens, a fama, podem até vir. Mas se forem sua motivação principal, serão grilhões dourados. Nada no mundo substitui a sensação de estar no caminho certo. De dormir em paz porque sua alma sabe que você está cumprindo o que veio fazer. Isso é sucesso verdadeiro. Gratidão. Sim, gratidão. Aquele que é grato pelo que tem
cria espaço para o que ainda virá. Não espere conquistar tudo para agradecer. Agradeça agora. Agradeça pela força de levantar, pela coragem de tentar, pela chama que ainda vive em você. Agradeça até pelo que deu errado, porque os fracassos te ensinaram lições que o sucesso jamais poderia. O universo responde a quem honra a própria caminhada. Você não está aqui por acaso. Não está ouvindo isso por acidente. Algo dentro de você sabe que nasceu para mais. Algo dentro de você sabe que chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver, a hora de construir, não mais adiar, de levantar, não mais reclamar, de criar com as próprias mãos, com o próprio coração, com a própria fé, um destino que só você pode assinar. Você é o arquiteto da sua energia, da sua mente, das suas ações, da sua vida. Construa, e construa grande. E ao construir, lembre-se, não se trata de velocidade, se trata de direção. Não importa se você vai lento, desde que siga para o lugar certo. Não se compare com os outros. Compare-se com quem você era ontem. A verdadeira competição é interna. Que a única corrida que vale a pena vencer é contra o seu antigo eu. O mundo lá fora vai tentar te desviar com brilho falso, promessas vazias, atalhos sedutores, mas os atalhos têm um preço, e esse preço é a sua integridade. Não venda sua essência por conforto. Não traia seu propósito por aprovação. O aplauso dos outros pode ser alto, mas nunca vai silenciar o grito da sua consciência. E mesmo que a estrada pareça longa, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que a recompensa demore, continue. Continue com fome, com humildade, com fé, porque no fim, não são os mais rápidos que vencem, são os que continuam dia após dia quando ninguém está vendo. Esses são os verdadeiros campeões. Esses são os criadores do extraordinário. Você precisa ser movido por algo maior que você, por uma missão, por um legado, por um motivo tão forte que faça você levantar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Quando você tem um porquê poderoso, o como se revela. A motivação vem e vai. Mas o propósito, esse permanece. Ele é o seu farol nas noites escuras. Ele é o que vai te puxar quando sua força acabar. E o seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele só precisa fazer sentido para você. Talvez seja criar uma família com amor. Talvez seja transformar a vida de alguém. Talvez seja curar uma dor que um dia te machucou. Seja qual for, abrace-o, proteja-o, alimente-o, porque sem ele, você é só mais um perdido no barulho do mundo. Agora escute com atenção. Você já tem tudo o que precisa. Já tem a força, já tem a inteligência, já tem a criatividade, já tem a alma. Só falta uma coisa: decisão. A decisão de parar de se sabotar, de parar de esperar, de parar de pedir permissão. A decisão de se levantar e dizer: chega, a partir de agora eu assumo o comando. E quando você faz isso, o universo inteiro conspira. Pessoas aparecem, oportunidades surgem. O tempo se alinha. Não porque mágica acontece, mas porque você finalmente entrou no fluxo. No seu fluxo. E quando você está no fluxo, nada pode te parar. Nada. Você se torna imparável. E ser imparável não significa nunca falhar. Significa nunca desistir. Significa seguir mesmo sangrando. Significa erguer a cabeça mesmo debaixo da tempestade. Significa continuar andando, mesmo sem saber o que há na próxima curva. Porque a fé verdadeira não precisa ver o destino. Ela só precisa dar o próximo passo. E nesse caminho você vai inspirar pessoas. Vai levantar outros com sua luz. Vai mostrar que é possível. E isso é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. A sua transformação. Porque ao se transformar, você vira farol. Você vira prova viva de que não importa de onde alguém veio. Importa para onde está disposto a ir. A dor que você supera se transforma em ponte para os outros. A luta que você vence se transforma em trilho para os que virão depois. A coragem que você assume se espalha como fogo nos corações que estavam prestes a apagar.
Você se torna uma revolução ambulante, uma revolução silenciosa, mas poderosa. E aí, meu amigo, minha amiga, o jogo muda. Você para de sobreviver e começa a florescer. Você para de fugir e começa a enfrentar. Você para de sonhar pequeno e começa a viver grande. E a vida responde. Ela responde com clareza, com força, com propósito, com pessoas alinhadas, com oportunidades que antes pareciam impossíveis. Porque agora você não está mais pedindo permissão. Agora você está assumindo seu lugar no mundo. E esse lugar é seu, sempre foi. Mas o mundo só vai te reconhecer quando você se reconhecer primeiro. Então olhe para o espelho. Olhe bem. Não veja apenas um rosto cansado ou olhos marcados. Veja um guerreiro, uma guerreira. Veja alguém que caiu e levantou, que foi ignorado, mas persistiu, que sangrou, mas não se entregou. Veja um espírito indestrutível. Veja um criador, um arquiteto, um ser humano em constante construção. E agora diga a si mesmo: eu sou o autor da minha história. Eu sou o arquiteto do meu destino. A partir de hoje, não aceito menos do que uma vida extraordinária. E então, construa. Construa com coragem. Construa com disciplina. Construa com paixão. Construa com propósito. E quando duvidarem de você, continue. Quando te chamarem de louco, continue. Quando o mundo se calar, grite com suas ações. Porque no fim da vida, quando você olhar para trás, só uma coisa vai importar. Você viveu com intensidade ou apenas existiu com medo? Hoje é o primeiro dia do resto da sua história. Hoje é o tijolo inicial da sua catedral. Hoje, você começa a criar com mãos trêmulas talvez, mas com alma firme, a vida extraordinária que você nasceu para viver. Não espere mais, não duvide mais, não adie mais. Construa.